Bem, gente, hoje o nosso assunto, né? Oi, Miguel, Bem-vindo, José, Miguelito. boa noite, Renata. Boa noite. Hoje nosso assunto é um assunto bem gostoso, né? É um assunto que a gente gostaria tanto de ver implementado, gostaria tanto que essas coisas fossem reais, pertinho da gente, É verdade. né? É, isso faz sentido. E para quem está chegando agora, o nosso tema hoje é União pela Paz. Aqui no Doutrina Viva, a gente tem uma série de assuntos e a ideia é que a gente trate de maneira bastante aberta e direta tudo aquilo que faz sentido para nós e que, de alguma maneira, a gente tire, né, a religião, a filosofia e a ciência desse campo obscuro, né, desse vácuo, às vezes, dessa falta de conexão e a gente possa trazer respostas para nós. Então, o Doutrina Viva surgiu com essa proposta, né, para que a gente conseguisse trazer para as nossas vidas aquilo que de fato a gente pode tirar dos livros, das leituras, de tudo aquilo que a gente tanto ouve falar às vezes, mas que parece que está desconectado com a gente, né? Então, às vezes, uma passagem evangélica, alguma coisa que parece estar longe, como é que isso pode fazer sentido para nós? E aí, exatamente dentro dessa programação, eu tive a alegria de ser convidado pela Veridiana, então, a estar aqui hoje Alegria é trabalhando. minha. A estar aqui hoje trabalhando exatamente a questão da união pela paz. Veri, aí, o que você pensou quando você viu esse título, União pela Paz? João, é igual eu disse, né? É um desejo, porque às vezes a gente reclama, né? A gente vive reclamando porque a gente torcendo para que fosse implementado um mundo de paz, que não houvesse mais guerra, fome, miséria, enfim, brigaiadas, desavenças, né? Mas Uhum, a gente tem que lembrar que esse mundo somos nós, fazendo. né? Então, ele não vai acontecer num passe de mágica, né? Não vai ser assim, a gente vai dormir e acordar um mundo de paz, infelizmente. Que tudo tem que começar de pouquinho, começar com a gente. E a gente, quando a gente passa, né, pelas notícias internacionais, a gente dá assim, a gente fica meio assim, oh meu Deus, tem muito que a gente fazer ainda, né? E eu não digo só fazer para fora. É, a gente tenho muito que fazer em mim É, para que isso reflita para fora, né? queria E aproveitar e aí, mandar um abraço aqui, um alô pro Velasquez, que chegou aí agora. Tive a honra de trabalhar com ele durante um bom tempo. E uma coisa que eu acho muito legal nesse tema, Veri, é a questão da gente, acho que é dessa primeira concepção de paz que a gente tem. Não vou dizer que é errado, mas é que eu acho que a gente tem uma noção de paz que às vezes ela é muito. A gente acha que é isso, a gente vai dormir e acordar em paz, né? A gente acha que o estado de paz ele é um estado de inércia. E União pela Paz, o Porto está falando aqui agora. União pela Paz é, está diretamente interligada pela paz, pelo perdão. E não só, muito obrigado, Porto. E não só o é, perdão como a paz, eles não são questões estáticas, né? Não é a gente esperar que ele chegue. Tanto o perdão ele é um trabalho de muita coragem, de coragem da gente ver no outro, reconhecer no outro que eventualmente é algo que nos ofendeu, né? Mas a paz ela é igualmente a gente reconhecer no outro algo que eventualmente nos agride, é a gente reconhecer o conflito e trabalhar duramente, né? Tem uma citação de Emmanuel lá na Caminho da Luz que ele diz assim, ó, a paz ela não é conquista da inércia, mas sim mas, fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, paz é serviço, né? A paz ela começa com serviço, ela não começa com descanso, inércia, né? É pois inércia, é, dormir em berço esplêndido, né? Não, não mas é um tem. serviço, né? É porque aí é que a gente vê o. Oi, de novo, Vitor. Não, tá funcionando, tá bem, tá bem. Ah, tá bom.
Aí é que a gente vê o quanto a gente tem que fazer, né? O quanto a gente precisa trabalhar, o quanto a gente precisa come- começar, né? Começar quando? Ontem? Começar ontem. É, Porque a gente tem que pensar assim, sabe, João? Eu tava conversando com o Vitor hoje pela manhã. Nossa, como a gente cria problema, né? o, É a folha que cai, a gente xinga a folha que cai, é o dia que tá nublado, a gente xinga. Nossa, gente, vamos ser mais leve, né? Vamos sim, ser mais assim, mais gratos. Nossa, é isso mesmo, mas a gente reclama demais, a gente vai criar os problemas. A grande maioria, a verdade é que a gente é que cria. é, Né? Então, a gente mesmo implanta dentro do coração um bocado de situações de não é, paz. é. Queria agradecer o Lucas que está aí vendo a gente, a Nidá também por ter entrado. Quanto tempo, hein, Nidá? Enfim, e hoje a gente está falando aqui de união pela paz. E isso que a gente está falando, o Porto comentou agora há pouco, né? O Júlio, que é confiança em nós e no outro. Achei isso muito bacana, porque também a gente costuma desconfiar muito do outro. A gente tem medo de que o outro vai nos decepcionar. E quando a gente fala de união pela paz, ele tocou num ponto essencial, que é isso, que é confiança em nós mesmos, sim, como falei, mano, mas é também um pouco de confiança no outro, um pouco não, é muito de confiança no outro, porque a gente precisa, né? Como vem trazendo, por exemplo, isso que o Emmanuel fala, né? É que é um trabalho conjunto, né? Então, a paz, ok, a gente pode tratar de uma paz interior, mas quando a gente fala dessa união pela paz, o coletivo também precisa estar em paz. E aí a gente tem que confiar no outro. E a gente tem medo de confiar no outro porque a gente acha que o outro vai nos decepcionar, que a gente acha que a gente não pode pôr a felicidade na mão do outro. Não é isso, não é pôr a felicidade na mão do outro, mas a gente saber que para construir a paz não basta um trabalho individual, né? Não basta que a gente simplesmente nós, né? Eu trabalho a paz dentro do meu quarto, né? Não é isso. O Porto falou que começar e recomeçar todos os dias em Todos os nossas dias. vidas. E é de fato, a gente tem a possibilidade de recomeçar todos os dias. E esse trabalho que tem que ser uma tentativa constante e a gente tem que confiar no outro no sentido de que sozinho a gente não consegue. Então, esse confiar, ele também é um negócio difícil, né? Porque tem que dar o tempo do outro, tem que deixar que o outro entenda no tempo dele, faça no tempo dele, sem deixar que a gente, sem deixarmos de fazer a nossa parte, né? Esse João que tá falando aí é um fenômeno, ó, João. Eita, só você mesmo, hein, Antônio? Ai, ai. Que vocês entendem por paz. Hum, Bom, Miguel, se a gente for o pé da letra, paz é a paciência, né? É a ciência. Não sei se é a paciência que é a ciência da paz, mas paz é uma construção, né? É estar em equilíbrio, é estar bem. Essa paz não quer dizer inércia, é. quer dizer equilíbrio, estar bem. Estar em harmonia, né? É um É, estado de pureza de consciência, né? Então, eu Isso, entendo exatamente como isso. Não é um estado de. É isso que a Renata está falando, respeitar a individualidade de cada um dona de sempre. cada. É, Não é um estado de ausência de conflito. Né? Assim isso. como a saúde não é ausência de doença, né? A paz também não é ausência de conflito, mas é sim um estado de estar no conflito, né? Paz, ciência do bem viver. É isso. Viver Sem bem, não ser o conflito, né? sem ser o conflito, sem aumentar o conflito, sem buscar o conflito, sem aumentar os conflitos, mas buscando sim viver em equilíbrio. E esse equilíbrio ele transcende a nossa existência, né? Porque para bem viver, né, isso que o Porto falou, paz é a ciência do bem viver. A gente precisa viver com o outro, né? E aí vem a lei de sociedade. A gente não consegue viver sozinho, não faria sentido, né? A gente precisa das diferenças para viver. Mas é que normalmente a gente costuma entender diferença, né? Essa diferença que nós temos de individualidade, de sermos seres únicos, né? Essa diferença de individualidade, as diferenças que nós temos, elas não são sinônimo de conflito.
elas são um indício, elas são uma possibilidade de aprendizado, porque se fosse todo mundo igual, a gente não teria o que aprender, né? Deixa eu agradecer a Márcia, chegou aí agora também. Márcia, vivemos juntos lá no bairro Ana Lúcia, lá em Belo Horizonte. Eita, uns bons anos, já faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas bem-vinda, Márcia. E é esse viver Bem-vinda, coletivamente, né? Márcia. Estabelecer essas conexões e saber que a gente depende do outro, que a gente precisa do outro. E aí vem a questão da união pela paz, né? Aí eu jogo a bola de volta para Veri. Veri, o que você entende então por essa união? Eu vou começar com a palavrinha que a Renata utilizou, né? Respeito. Eu acho que tudo começa pelo respeito, né? Como é que a gente vai pensar em união se a gente não se respeita? Como é que a gente vai pensar em união se eu não tenho o olhar para o outro com o mesmo respeito que eu tenho a mim mesmo? Como é que eu vou pensar num ambiente de harmonia, numa constante de convivência, se eu não respeito alguém? Não tem como. Então, tudo começa pelo respeito, porque nós somos seres imortais. Nós somos essência. Esse corpo vai morrer, esse corpo vai morrer. E vai sobrar o quê da conhecida veridiana? Vai sobrar o quê? Né? Na próxima encarnação. Então, assim, o cabelo, a cor da pele, o sexo corporal, né? O gênero, vai sobrar o quê? Né, João? Não vai sobrar a essência, é isso. Vai sobrar o que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou preconceito? Eu sou raiva? Eu sou revolta? Eu sou amor? Eu sou o bem? Eu sou o quê? Porque essa é que é o grande desafio de nós olharmos para nós. Eu acho que você tocou Concorda? num ponto forte, que é o seguinte. Primeiro eu queria dar um oi para Josi. Oi, Josi, também te amo. Até tentei escrever pelo computador, mas acho que ele não deixa eu mexer nas duas coisas ao mesmo Não. tempo. Não, né? Ah, que pena. Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto focal que a Renata começou e você continuou. Opa, valeu, Júlio. Um abração. Saudade grande, mas eu estou em Brasília aí de volta ano que vem. Quando a gente se desfaz desses preconceitos e quando a gente, de fato, reconhece no outro a essência, porque nós temos individualidade, nós somos diferentes, somos seres únicos, mas, em essência, nós temos a mesma essência. Eu não vou dizer que ela é igual, mas ela tem a mesma origem, que é essa essência Sim. divina. Agradecer a Valquíria. Valquíria é minha prima. Seja bem-vinda aí, Valquíria. A gente em essência é igual. E eu acho que quando a gente começar a reconhecer no outro a essência dele, que também é uma essência divina, a gente teria mais facilidade de se unir. Porque eu olharia para o outro e pensaria, ele tem a mesma essência divina que eu. É claro que o caminho que cada um trilha, o caminho, quando eu digo, é o caminho da reforma íntima, né? O caminho de você se melhorar, cada um tem seu desafio e cada um tem as suas peculiaridades, porque tem uma jornada própria. Mas se a gente conseguisse ver no outro essa essência divina, que é o que nós temos em comum, a gente conseguiria se unir de maneira muito mais simples, de maneira muito mais fácil. O problema é que a gente gosta de ver a diferença, né? A gente olha para o outro e quer ver o que ele tem de diferente. É isso, Renata, a gente complica tudo. Por que a gente quer olhar para o outro e ver o que ele tem de diferente? Por que a gente não olha para o outro e a primeira coisa que a gente vê é o que nós temos em comum? Porque isso facilita a aproximação. Daí em diante, o resto vai ser aprendizado. E aí a gente pode aprender com as diferenças. O umbigo em primeiro lugar. A gente olha pra gente e vê, aí a gente fala, eu olhei, então eu estou certo. Se o outro não é igual, ele está errado. Poxa, que pena. Agradecer a Dayana. Nossa, Dayana, quanto tempo a gente não se fala, hein? Oxi, desde o ESG, eu acho. Mas é isso, é a gente olhar para o outro e saber reconhecer nele de mesma essência que nós. Se a gente conseguisse olhar para o outro e ver que ele é feito da mesma matéria-prima, e a matéria-prima, a nossa matéria-prima é Deus, né? Que nos criou. A gente tem o Criador em comum, a gente acreditando nele de um jeito ou de outro, né? Então a gente tem o Criador em comum e é o Criador
que é o nosso ponto de conexão com o outro. E se a gente conseguisse ver isso de maneira mais clara, sentir no outro essa conexão, a gente se uniria de maneira mais simples e aí pela paz, né? E a minha pergunta ali do Antônio, será que não vemos o outro e suas qualidades por conta do nosso orgulho? Veri, tá contigo. Será, Júnior? Será, Júnior? Será? É claro que sim, né, Júnior? A gente acaba que a gente só olha para o outro se depois que a gente já passou o olhar pela gente, né? E o pior é que a gente não passa um olhar muito bom no outro, né? Normalmente a gente consegue, no dizer da psicologia, a gente acaba jogando, transferindo para o outro os nossos problemas, né? E acabamos fazendo julgamentos antes mesmo de nos aproximar e conhecer as pessoas. Isso é uma grande perspectiva negativa, né? É, importando ali, as Pessoal, chagas da humanidade, né? As grandes chagas. as É chagas. É egoísmo o e vaidade. egoísmo e orgulho, né? É o egoísmo que é pai O do orgulho, da orgulho é o pai. vaidade, Isso. é o De pai. tantas outras coisitas. É, dá um oi pro Bruno que acabou de entrar aí. Fala, Bruno, meu irmão. Então, o egoísmo e o orgulho, eu acho que eles e a vaidade, inclusive, né? Eles nos impedem de ver no outras qualidades. Por quê? Aí o Miguel poderia até dar uma ajuda pra gente aí. A psicologia vai dizer isso, É, né? De que, de alguma maneira, o que nos é familiar, o que a gente reconhece no outro, é aquilo que a gente gosta. E o que parece estranho é engraçado. Eu estou aqui na Alemanha passando esse momento, né? De coronavírus aí, de crise. E o negócio é o seguinte, eles têm uma palavra que é fremd, né, para dizer tudo que é estrangeiro. E um dia eu perguntei, né, para um alemão, ele falou assim, tal coisa parece essa palavra, né, estrangeiro. Eu falei, e o que essa palavra significa? Ele falou assim, é algo estranho, exótico, porque é a nossa dificuldade. A gente olha para o outro e as virtudes que ele tem, a gente tende a achar que elas são exóticas, estranhas, desnecessárias. E aquilo que a gente já conquistou, a gente acha que isso sim é necessário, que isso sim é importante. O resto é periférico. E aí a gente tem dificuldade de se unir, né? Porque a gente acha que a virtude do outro é menor, a gente acha que a qualidade do outro é menor. E o defeito do outro que nos incomoda, em geral, é aquele defeito que nós temos e não conseguimos sanar, né? Que a gente não consegue solucionar, a gente não consegue vencer, e aí a gente se incomoda tanto com o outro. A gente gosta que ele tenha a mesma virtude que a gente, mas quando ele tem um defeito parecido, isso nos incomoda profundamente. é. E se a gente ainda está preso nesse tipo de avaliação, que olhar que a gente vai ter para o mundo? Exatamente. A pergunta do Porto ali acho que vale 1 milhão de euros atualmente. É, Como exercer valeu. o amor que se transforma em paz? Até porque eu acho que, né, a paz, assim como tantas outras, é uma filha do amor, né? A caridade, a esperança, sabendo que ainda somos orgulhosos. Mas é isso, né? A Pois gente não é, consegue nem tirar os olhos do umbigo. eu acho que o amor, assim como a paz, eles têm níveis, né? Então, assim, existe um amor que é aquele amor mais puro, ideal, aquilo que a gente espera alcançar, mas nós já conseguimos alguns níveis de amor, né? E eu acho que a gente tem a satisfação aí, é o Miguel tá falando que é a projeção, exatamente, a Uhum. nossa dificuldade de lidar com ela. Eu acho que, por exemplo, a família e os amigos, eles são esse primeiro laboratório, né? Principalmente o primeiro grupo ali básico, né, que é a família, Sim, ele é essa ferramenta, isso que o Porto falou. Se a gente é orgulhoso, como é que a gente consegue exercer o amor e transformar em paz? Eu acho que é com esse exercício. Primeiramente, é dentro desse círculo menor, que é na família. Então, nosso primeiro exercício é dentro da família. Né? A gente está falando hoje mais especificamente de paz, mas poderia estar falando de amor de maneira geral, né? União pelo amor. Mas união pela paz é nesse sentido de focando no conflito. Né? A união pela paz, ela passaria por isso, por a gente começar com pequenos grupos. Então, se eu ainda não consigo amar todas as pessoas, né, no planeta Terra, aquela família universal, eu posso treinar
inicialmente com a minha família. Então, eu preciso começar respeitando, amando, cuidando daquele primeiro círculo, para que depois a gente aumente o exercício. Assim como é qualquer trabalho pedagógico, né? A gente começa do mais fácil e vai para o mais difícil. E vai Então, eu complicar. acho que essa aí pode ser uma chave, Porto. É a gente começar pelo que é mais fácil. A gente conseguir amar aquelas pessoas que estão ali e viver em paz dentro de casa. O próximo exercício é ter paz com os familiares, parentes, com os vizinhos, no nosso trabalho, na nossa escola, e por aí vai, né? E aumentando, né, quando a gente pensou nesse tema, é, é, é porque dia 16 agora foi o Dia Internacional de Comemoração da União da Vida, comemoração da vida e união pela paz. Uhum. E assim, e é um tema muito forte, né, João? A gente está vivenciando agora essa pandemia, mas eu vou chamar de pandemia a fome, eu vou chamar de pandemia as pessoas que estão perdendo o seu lugar na terra, né? Então, a sua terra natal, né? Na verdade, me ajuda aí com o Os termo que fugiu, migrantes, os né? refugiados, Os isso, refugiados. os refugiados. Quantas pessoas, né? São milhões, João, são milhões, não é só 1.000, são milhões de pessoas nessa situação. E eu estava vendo, né, a estatística que a grande maioria, metade dessa grande população, desses milhões de seres humanos, metade são crianças, são crianças até 18 anos. Olha como que a gente está construindo um mundo assim, né? Então eu não sei, a gente tem que mobilizar muita coisa. E você está aí na Alemanha, eu estou aqui no Brasil e tem amigos que acho que aqui tem muitos amigos seus que deve ter até de BH, né? Pelo que a gente está vendo. Minha Pois prima é, agora acabou de entrar. pois é. Aí o que a minha de Maceió estava tentando entrar e estava mandando aqui que não conseguiu. Mas a gente tem que pensar assim, nossa, está na hora da gente mobilizar, porque os governos não fazem. Eu fico assim pensando, fazer o quê, né? O que a gente pode fazer? Talvez começar por coisas pequenas, sim, a nossa família é obrigação. Essa aí é indiscutível, a caridade começa no lar. Básica, né? Base, assim é básico, não É. é? Mas a gente tem que pensar assim, a gente não pode passar esse olhar indiferente. E nós espíritas, nós sabemos que a prece tem um valor muito grande porque ela é ação, é o pensamento em ação, né? Então, pensar, vibrar, fazer o pouco, fazer o pequeno, não sei, mas eu acho que a gente tem que começar a arregaçar. A gente vê exemplo de pessoas que fazem tão pouco, vamos dizer assim, que se movem pouco, mas que levantam campanhas maravilhosas, enormes, extensas, que conseguem fazer tanto. Né? Imagina se todos nós, Rede do Bem, conseguíssemos fazer essa mobilização. Eu acho que está na hora da gente partir para ação. Né? Eu sou meio. Feliz, já passou da hora da gente partir para ação, né? Eu estava olhando o Não, relógio. não, não, não. Já passou da hora da gente partir para ação. A gente já Ai, meu devia estar Deus. na ação há muito tempo. Deixa eu aproveitar e dar um abraço para o Marcelo aqui, meu primo, que apareceu aqui. E tem a pergunta do Júlio aqui, ó. Como falar em união se nem num momento de calamidade de saúde não conseguimos nos unir? Está indo só na ferida, né, Júlio? Infelizmente é isso. E a gente vê, nesses momentos que a gente ainda não está preparado e que o exercício ele precisa ser buscado mais e mais. Então, eu acho que esse momento, ele infelizmente, ele mostra muito disso, não só no Brasil, mas entre governos nacionais, né, de países diferentes. A gente vê que é difícil conseguir conciliar.
tantos interesses, porque muitas vezes as pessoas estão pensando nos seus interesses individuais. E aí a É, paz, ela não comporta isso, né? Porque esse que é o problema. a paz sendo uma, né, vamos colocar aqui, mais uma cria do amor, assim como a caridade, assim como a esperança, a paz ela não comporta que a gente vise unicamente os nossos objetivos individuais, porque aí não tem união. Quando eu estou olhando só para o meu umbigo, não Não, tem união. Então, infelizmente, esse momento eu acho que revela para a gente o quanto nós ainda temos que evoluir, mas a gente também já vê iniciativas interessantes, né? Então, assim, é claro, nós estamos numa caminhada, mas a gente vê coisas interessantes sendo feitas. Deixa eu mandar um abraço pro Rafael aqui, amigo de velha data, lá de Belo Horizonte. E a Josi comenta aqui ainda outra coisa, quando a gente de é, repente se vê sem a paz em sem a nós paz. mesmos, mesmo estudando as lições de Cristo, né, que tantos têm acesso a tantas boas novas, né, não devemos nos punir, pois Não, Deus compreende todas as nossas fraquezas e nos dá inúmeras chances. Que acho que é o que a gente falava, é a noção de que existe uma caminhada, que a gente ainda não está lá na frente, que existe um nível de amor ideal, existe um nível de paz ideal, mas a gente tem um nível atual, né? Como a gente se unir para ter mais paz? E o Antônio tá te inquietando aí, Veri. o que que ele falou? Não entendo como as Iago, pessoas ainda se ah, surpreendem com o ser humano. A doutrina ensina que são os espíritos ainda imperfeitos. Mal ainda se sobrepõe ao bem. Logo, não me Júnior, eu vou surpreendo com a implicar desunião. muito. Eu Então vou vai, implicar sempre. se joga. E ele fala, ó, período de pandemia. Estranho seria se todos estivéssemos nos amando loucamente. Júnior, o que Loucamente você quis não, dizer com Júnior. amar Tem dó, loucamente? não avacalha, né? Ai, loucamente. Loucamente, né? Ai, meu O Deus. Júnior, ó. Pois é, não, não é o caso de se amar loucamente, né, Júnior? Mas é o caso de se respeitar, né, meu filho? E de iniciarmos. Também não é o caso de se punir, não, com certeza. Passou essa fase, né? Religião da punição, não, não cabe mais. Cabe agora um resgate nosso mesmo, do nosso eu, da nossa situação de harmonia, como você colocou, né, de recomeço, né, mas um Uhum. recomeço mais forte, mais saudável, mais harmônico, mais em paz, mais nessa busca pela paz. Provocações, tô ligada. Tá ligado? Não, Tô mas ele ligada, colocou tô uma ligada. palavra ali que eu acho que tem a resposta, que é o progressivamente, né? Então, é essa a nossa caminhada. O que eu acho que a gente é interessante nesse momento é essa reflexão individual de o que eu posso fazer. Porque que o momento é difícil, isso aí a gente não tem dúvida, né? Assim, eu acho que a pessoa menos afetada por essa crise toda, assim, no mínimo ela está repensando a vida toda dela, né? No mínimo, no mínimo. Então, o momento, assim, claro que tem pessoas que estão vivendo situações muito mais complicadas. Aí, quando eu digo complicado, é quando a gente pensa naquela escala de necessidades, né? Tem gente que tá, né, não tem internet agora, está pensando se vai ter o que comer amanhã. Mas ainda assim, se a gente pensar em pessoas menos Muitas, afetadas, né, a quantidade de pessoas que estão muitas. vivendo na solidão mais do que antes, que saíram da sua zona de conforto, isso não é por si só um problema, mas é uma oportunidade de aprendizado fantástica. Né? É uma oportunidade que a gente tem de repensar várias condutas, de saber o que na nossa vida realmente não estava bem. E eu acho que é nessa dificuldade, eu esqueci o nome do autor, gente, mas ele fala, um clássico brasileiro, eu não lembro quem agora, que fala que nos dias em que venta é que o homem é mais forte, né? O homem, o ser, né? O indivíduo é mais forte. Então é quando vem a ventania que a gente vê se realmente a nossa raiz está forte, que a gente vê se a gente realmente está em condições de reagir, se a nossa base realmente é certa. E essa união é o que eu acho que também é proporcionada por esses momentos de dificuldade. Não sei vocês, mas eu acho que a gente tem mais facilidade de tentar ver a dificuldade do outro e reconhecer nele a essência quando a gente está menos lustradinho, sabe? Quando a gente está menos engomadinho, que a gente está numa situação de anormalidade,
é que eu acho que a gente consegue ver com mais facilidade a miséria do outro e reconhecer na miséria do outro a nossa miséria. Quando eu falo miséria, eu não estou falando de ruindade, não. Mas é que quando a gente está muito assim, eu tenho tal título, eu tenho tal posição na sociedade, eu tenho tanto de dinheiro, eu ando com tal carro, eu moro em tal lugar, isso aí nos afasta das pessoas. Quando a gente vê o outro na sua necessidade extrema, e isso pode ser tanto financeira, né, quanto, por exemplo, o meu estado de conforto. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma rotina que para mim, eu tinha, né, uma rotina que para mim era muito confortável. Ir no centro espírita, ir no trabalho, cumprir o horário, fazer meu trabalho bem, jogar vôlei, né, praticar esporte. Quando você perde isso, você se vê nessa sua miséria. E eu acho que a gente tem mais facilidade de conectar com o outro quando a gente sente que o outro também está num estado de necessidade maior. E eu acho que isso proporcionaria união. Então, assim, não é ser masoquista, mas eu acho que a dor tem muito a nos ensinar. E a gente é ensinado a pensar que a dor ela é algo ruim sempre e que a dor é algo que deve ser afastado. Quando eu acho que pode haver aí sim uma oportunidade de aprendizado incrível e de união, né, da gente ver no outro esse alguém que também está em necessidade, desse alguém que também precisa de ajuda e da gente pedir ajuda, que eu acho que isso é outra questão fundamental. O que você está falando aí é o que eu penso, sabe, João? Eu tô abrindo meu coração, porque eu me sinto muito inútil, na boa. Eu tenho uma casa confortável, eu tenho uns alimentos, tô aqui, gorda que só, né? Então, assim, mas por que que você não foi ajudar? Realmente, eu deveria estar ajudando mais. Deveria não, eu devo estar ajudando mais. Então, assim, pensar em fazer algo, mobilizar as nossas energias, mobilizar as nossas horas ociosas, né? Quando é que vai acabar essa pandemia? Porque agora a gente tem até medo de, né, de sair ali na porta. Bom, enfim, temos muita coisa para fazer, sim. A gente sabe que a gente não veio a passeio também, né? A nossa encarnação não veio a passeio, nem para ficar só cuidando da gente. Nós temos que cuidar da gente cuidando do outro. Então vamos pensar assim, bom, se a gente recebeu muito, se pedirá aquele que muito recebeu, né? Não só na situação da religião, mas tão e principalmente em todas as situações, social, intelectual, religiosa, né? Quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que sentir o compromisso de doar. E o que a gente gostaria mesmo era de poder mesmo juntar uma grande rede do bem, né? Mas enfim, a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, né? O Porto comentou um negócio ali, ó. Ele usou a metáfora continuando aquilo que a gente tinha falado, da questão da ventania, né? Nas grandes ventanias podemos observar a diferença entre a palmeira e o salgueiro, onde as palmeiras que são flexíveis e com raízes profundas suportam muito mais as ventanias. E aí eu passo para você, Veri, o que seriam raízes profundas? Bom, para mim, raiz profunda é a certeza, é a segurança, é a esperança, né? É a força, é a fé. Fé é uma palavra incrível. Mas eu acho que uma outra forma de ver também, não como estático, né? Como sendo a palmeira o bom exemplo e o salgueiro o mau exemplo, mas a oportunidade que nós temos agora de aprofundar raízes. Sim. Então, eu entendo que, para mim, tem muito a ver com isso que você falou. As raízes são a fé, é a minha crença no futuro, é a minha certeza de dias melhores, é aquilo que eu tenho de valores. E É aquilo que eu aí, posso construir. então, se está ventando, né? Se a situação está difícil, somos todos, Antônio, homens de pouca fé. Mas a gente pode aumentar a fé. E é nesse ponto que eu quero chegar. E isso toca naquilo que a Josi falou, que começam a surgir novas oportunidades, novos bons exemplos surgem nesses momentos de dificuldade.
Se a gente for pensar nos nossos próprios ícones, né, da humanidade, eles viveram momentos de grande complicação, né? Eles passaram por grandes tormentas. E aí é a nossa possibilidade também disso, né? Assim, de passar por uma tormenta que a gente passa hoje e conseguir daí aprofundar as nossas raízes. Eu preciso mandar um beijo para minha prima linda, Aline. Oi, Aline, que bom que você está aí, bom te ver. A gente está falando aqui exatamente de união. E a Aline é uma Uhum. prima que a gente se vê de muito em muito tempo, mas que tem uma conexão incrível, que acho que é essa ideia da raiz. A gente, quando olha a planta, a gente não vê a profundidade da raiz, mas a gente só consegue perceber a raiz quando venta. É Porque verdade. aquela graminha ali, que está com aquela raiz superficial, ela é Ela vai facilmente ser levada pelo arrancada. vento. É. E quando a gente fala de união, a planta ela precisa estar conectada com algo que é o coletivo, com algo que é o todo, que é o solo. E eu acho que isso também é para nós. A gente deixar de achar que a gente é só uma planta, né? Que a gente é só um ser individual e começar a entender a gente na coletividade, né? Porque a coletividade é isso, é de onde todo mundo bebe, né? No fundo, as plantas estão indo buscar água todas no mesmo lençol, todas da mesma fonte. E eu acho que é isso que falta para a gente. A gente olha e pensa assim: nossa, ainda bem que não tem ninguém infectado na minha família. Nossa, ainda bem que eu não perdi meu emprego. Nossa, ainda bem que eu posso ficar em casa. Quando na verdade o pensamento deve ser outro, né? O pensamento é: o que nessa situação eu consigo fazer, É, exatamente. né? Meio que seu telefone tá tocando. Nego atende o telefone. Nego, tenta lá. Vemos as grandezas das nossas pequenas ações. Porto, teve um trecho que eu li do Leon Denis, A Leon que Denis é é, fantástico. pois é, que é fantástico. A gente fala muito de karma e a gente gosta de falar que o que a gente fez de errado, a gente vai ter que reparar, a gente vai ser Não, punido, a gente... E o Leon Denis, não. ele desfaz isso completamente. Ele fala assim, ó, Tudo. Tá. ele diz assim, ó, Construção do tudo destino. ele fala assim, ó, cada boa ação que nós fazemos, ela é escrita Apaga. com livros de ouro no livro do universo, no que seria, digamos assim, ela é escrita com letras de ouro no livro do universo. Então, as nossas boas ações, elas ficam eternamente repercutindo e ressoando por toda a eternidade aquilo que nós fizemos de bom. E quanto mais desinteressada for, né, a nossa ação, mais a gente vai conseguir fazer com que ela repercuta e que ela se transforme em novas boas ações, porque a gente não está esperando contrapartida. E olha, João, não é só o Denis que fala isso. O Leon Denis desconstrói mesmo essa história É. de... O André também fala, o André Luiz também fala, né, que uma ação do bem vai apagando as ações que nós cometemos equivocadamente. Então, é uma reconstrução Uhum. todo minuto da vida da gente. Então, se a gente estava num pensamento negativo, vamos trocar para o pensamento positivo. Vamos, né, começar nessa, né, porque o início dessa mudança começa no pensamento. E aí é o pensamento É. que vai reformando o sentimento, que vai reformando as ações, que vai reformando, que vai reconstruindo o nosso destino. Então, somos nós mesmos os responsáveis pela nossa construção, né? Não é o outro. E as lições da doutrina nos auxiliam exatamente nessa autoiluminação, nessa autoeducação. Não é para educar o outro que eu entro na doutrina. Eu entro na doutrina para me educar. Eu estou na doutrina, eu estou no evangelho, eu estou na casa espírita, eu estou fazendo obras de caridade. Não, eu estou me ensinando, eu estou me educando, eu estou me consertando, eu estou melhorando, né? Com E não o certeza. outro. É claro que a gente acaba compartilhando aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente, como a gente pensa, como a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos todos compartilhando aqui as nossas opiniões, os nossos entendimentos. Mas é isso, a construção de cada um cabe a cada um, né?
Isso que o Porto falou, uma faísca de luz De ilumina luz toda uma ilumina escuridão. a escuridão. Porque ainda que uma iniciativa que pareça pequena Fazer o hoje, bem é bom. se a gente está dentro de um contexto de escuridão, ela tem um impacto enorme. E é outro ponto que eu queria chegar. Quando a gente se ilumina, a nossa luz ela serve para o outro. Quando alguém que está do nosso lado cresce e se ilumina, a luz dele pode servir para nós. O que eu quero dizer? Isso ajuda a gente a romper círculos viciosos. Então, se nós temos relações destrutivas hoje, de desunião, de conflito, na medida... Nossa, ele está enorme. Na medida em que a gente começa a fazer, né, a romper esses círculos e a nos iluminar, a gente repercute isso no outro. Só que o problema é que a gente quer iluminar o outro antes, né? É lógico. E a gente geralmente quer iluminar o Escuro outro jogando. outro. A gente quer iluminar o outro jogando hoje em dia álcool em gel, né? E depois acendendo fósforo. É o nosso jeito, em regra, de iluminar o outro, né? A gente quer iluminar o outro do nosso jeito. E geralmente é colocando fogo, né? E não é. A iluminação ela é algo próprio. Tem o exemplo clássico, né, do livro Voltei, né? O irmão Jacó. Ah, aquele era legal. Quando é que ele consegue se iluminar? Depois de tanto ver, de tanto tentar aprender. Ele consegue se iluminar quando ele deixa de pensar em si próprio, pensa no outro e fala, não, eu acho que eu posso ajudar. Não, eu vou fazer algo em prol desse outro que está numa situação mais difícil ainda do que a minha. E é isso, né? É o deixar de pensar só em si e aí vem a união pela paz. Se a gente está num coletivo, a gente não consegue, a gente não pode pensar só em nós. A gente tem que ver o outro e a dificuldade do outro, né? Sentir a demanda do outro para, enfim, se conectar. Ainda tem tempo. Nossa, é 1h40. Você está marcando também? Não, gente, mas aqui na Alemanha são 1h46. Eu estou contando os minutos para... Né? Não, infelizmente. A gente tem 1 hora. Né? A Aline falando, colocar-se no lugar do outro, né? É essa questão da empatia, né? De tentar sentir o que o outro sente, porque aí a gente consegue se unir. Se a gente estiver entendendo o outro como um estrangeiro, como um exótico, como um estranho, né? Um alienado, um alienígena, posso tocar na ferida aqui? Eu sei que a gente não deve inserir coisas muito, muito a fundo. Isso vai muito do nosso comportamento em redes sociais. Totalmente. Olha como as pessoas, às vezes, elas estão esperando um indíciozinho mínimo, uma postagem para chamar o outro de não sei que lista, taxista, não sei, né? Não sei que narista. Gente, por que a gente ainda insiste em querer ver o outro? Exatamente, por que a gente insiste? Deixa o outro ter a opinião dele, política. A pessoa tem uma outra vivência, ela tem uma outra compreensão. Isso é muito pouco perto do que a gente pode fazer. Mas sabe qual um grande problema? É porque, e aí eu acho não, o que eu vejo na leitura espírita, e aí eu vou citar André Luiz de novo, é esse despertar de consciência que ele fala, né? Nós temos que nos autogerir, mas nós temos o hábito de nos permitir ser geridos. Ser levados, ser condicionados, ser empurrados, ser trazidos, gente, a gente tem que aprender a agir por nós mesmos, a pensar por nós mesmos, a pensar sem, né, a ser nós mesmos. Essa é um grande desafio. Você fez uma colocação há pouco da iluminação, né? Quando a gente se ilumina, acho que seu amigo Júlio falou, né? Emmanuel também tem uma frase bacana, que ele diz, quando uma mente se ilumina, quando uma consciência se ilumina, é como se fora a iluminação de um mundo. Então, olha que frase profunda, porque nós estamos na necessidade de iluminar as nossas consciências, de nos iluminar para que a gente possa caminhar sozinhos, né? Vamos aprender a caminhar, está na hora de caminhar.
Acorda, ou tu que dormes, né? Nas Aham. palavras do Cristo, né? Porque é isso, a gente é como se fosse um robozinho, um sonâmbulo, toca para lá, toca para cá, agora vai para lá, vai para cá. Opa, peraí, não é assim, né? Aí a gente volta para a questão do respeito à dignidade da pessoa humana, Uhum. do respeito aos direitos, né? Da igualdade, né, dos direitos, aí a gente vê, nossa, como falta para o ser humano entender de direitos, porque o dia que a lei de Deus estiver em nossos corações, porque na consciência ela já está, Já está. A o gente dia que tenta ela não estiver, acessar, né? Mas ela está lá. exatamente, o dia que ela estiver nos nossos corações, a gente não precisa de lei, É, não porque a gente precisa. não Lei vai dos fazer homens, mal ao né? outro. É, A gente não vai precisar dessa lei. A gente vai precisar não fazer o erro para não ser preso, não fazer aquilo para não ser punido. Não, a gente não vai, porque a gente não vai fazer. é. Né? É Mas, aí que está o grande desafio do livre-arbítrio. sim. Mas a gente tem que ir ao encontro do outro. E essa é a dificuldade da união pela paz, né? Isso que a gente está Sim, falando agora. Para a gente se sim. unir pela paz ou por qualquer outra coisa, a gente precisa colocar menos em evidência aquilo que as pessoas têm de diferença de nós. Por que que a gente insiste tanto em querer achar a diferença no outro? O que que o outro tem? Qual que é a diferença da minha religião para o outro? Né? Ó, o Porto colocou aqui em cima, ó, Paulo precisou que Jesus se materializasse para conseguir a faísca de ignição da sua luz. E o que que ele fez depois? Ele começou a viajar e dar testemunho. Ele começou a escrever e dar testemunho. E o que a gente vê nas cartas de Paulo não é um inquisidor, não é alguém que está criticando e julgando os outros, não. Ele está Não, tentando fazer uma comunidade de amor e dizendo: olha, isso aqui foi o que eu vi, isso aqui foi o que eu aprendi, isso aqui foi o que eu internalizei dessa mensagem que eu ouvi. E não estigmatizar o outro, né? Que foi o que a Aline falou. Primeiro passo, a Josi fala, é iluminar nossa casa com o evangelho no eu já ia lar responder e daí aqui. passar a ser ponto de luz para o universo. Esse evangelho é um primeiro passo, assim como estar em família é um primeiro passo. Para daí um tempo a gente consiga viver em prece. Né? E aí viver em prece, a gente conseguiria, sem dúvida, iluminar um espectro muito maior, conseguir unificar cada vez mais, porque essa união pela paz, ela depende que a gente esteja predisposto a aceitar o outro com as suas dificuldades. Então é muito fácil aceitar as virtudes do outro, né? Ainda que elas sejam um pouquinho diferentes das nossas, a gente aceita a virtude. Mas e o defeito? A gente consegue aceitar o defeito do outro? E para a gente se unir, a gente tem que receber o pacote completo. É receber o E outro, agora olha o tempo aqui. conviver com ele, com as suas dificuldades e, de fato, estar em condições de trabalhar junto. É você conseguir dar a mão e seguir em frente. E eu acho que, de fato, né, assim, esse momento em que a gente vê tanta distância, até mesmo física, né? Aqui na Alemanha é engraçado porque eles são muito mais abertos para algumas coisas, por exemplo, as lojas já estão funcionando, mas essa coisa do manter a distância, eu acho que eles já têm um pouco mais do que a gente, eles não são tão abraçadores igual a gente, por aí vai, mas eles têm essa coisa da distância com uma facilidade, assim. Eu tô há não sei quantos dias sem apertar a mão de ninguém. Sabe assim, tem essa coisa dessa distância. Falando em apertar a mão, eu queria mandar um abração aí para o Rudi, que chegou. E a Bruna fala assim, ó, porque via de É, regra ainda não aceitamos as diferenças, queremos mudar o próximo e precisamos a respeitar de verdade, porque eu acho que assim é que a gente vai conseguir, de fato, se unir, né? É deixando que o outro seja o que ele é, pense o que ele pense, evolua na sua medida e que a gente juntos caminhe e aprenda. Às vezes o que eu acho que nele hoje é um erro, na verdade é uma falha minha, né? e às vezes, João, às vezes não, quase sempre, é tão fácil conviver, É, né? é tão fácil aceitar o outro. É, às vezes não, né? É fácil conviver, é fácil aceitar o outro, é fácil, é só respeitar, né? Uhum. É porque normalmente a gente se ofende, a gente se irrita, a gente, né? Por tão pouco, né? É, por pouco. Muito Às vezes a pouco. gente já levanta, né, com a pá virada, já amanhece. É. E aí começa a estragar o dia de todo mundo, né? Vai indo, vai, Aham, se o aperta meu um, não tá aperta outro, bom, aperta outro. É, é,
Eu vejo que é uma mudança de comportamento, né? Que a gente tem que ir começando devagarzinho, devagarzinho. O Vitor tá falando que faltam 4 minutos aqui para derrubar a Opa, gente do. da live? Deixa, É, deixa, deixa eu dar só uma coisa um comentário que eu lembro de uma amiga, foi até na própria FEB que falou isso, foi a Marta. Ela falou assim: olha, tente ver nas outras pessoas, tente imaginar que aquela pessoa com quem você está convivendo, ela está no limite da sua sanidade. Nossa, mandar um beijão para Carol aqui também, que acabou de chegar, amicíssima de mocidade. Diego, que é meu grande amigo lá de academia. Mas o que eu queria dizer é que tenta ver no outro, imagina que ele está no limite da sua sanidade, imagina que ele está no limite, imagina o dia mais difícil que você já teve, e quando alguém te ofender, quando alguém fizer algo que você acha assim, pô, isso não foi o ideal, eu gostaria que ela tivesse feito diferente. Imagina que ela está naquele dia mais difícil da vida dela, no pior dia que você já teve da sua existência. E aí a gente vai conseguir ver um pouquinho da é, miséria do outro e dizer assim, poxa, eu entendo. Ele não estava num dia bom, ela não estava num dia bom, mas eu é, entendo. E a gente é mais do que isso, porque na essência nós estamos todos predestinados à perfeição, predestinados à felicidade e com uma caminhada aí infinita rumo a sermos cada dia melhores, né? né? Agradecer todo mundo que apareceu aqui, seus companheiros. É, quanta gente É muito conhecida, bom. fiquei feliz até. Todo mundo para quem E eu eu não ainda. conheço. Muito legal. Obrigado por participar com a gente. Ô, Lu, que beleza! Luciana é amiga de vôlei. Eita, que bacana. Pois é, ó, foi uma alegria. Eu acho que a gente tem muito a caminhar e essas conversas a gente tende a se colocar um pouquinho mais consciente, né? Ter mais noção do que é o nosso papel, do que a gente pode fazer, do que a gente pode melhorar. Renata, poxa, saudade do nosso tempo do Égio. Carol, não tem problema, Né? a gente vai ter live toda semana. Eu não vou estar em todos, mas a Veridiana é a nossa, Não, também não é vou a estar em todas, nossa. não. Não, sim, mas você é a nossa coordenadora. Então, toda sexta-feira, gente, quem estava aí, saudade das primas. O beijão, Aline. Lucas, que acabou de chegar, Lucas está no finalzinho. Eu vou fazer mais propaganda, eu não sabia do poder da propaganda. Mas, gente, quem está aqui agora, a gente já deixa avisado. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, 20 horas do Brasil, a Deixa eu gente ver se eu começa aqui consigo uma pegar o live nome. nova. Deixa eu ver se eu consigo pegar, João, o nome Ah, da diga. próxima. Se não cair, gente, um beijo. Eu vou tentar abrir aqui Não, rapidinho, e se enquanto eu isso eu vou conseguir, falando. Gente, a gente vai um deixar beijo no aqui no Doutrina coração. Vivo também postado os Ai, meu temas Deus, das próximas projetos para lives. E vocês também podem sugerir, né? Guatemala. Então, se vocês acharem que tem algum tema que interesse mais, bota aqui que a gente vai colocar. A gente já tem uma programação aí para junho toda.